Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Nós estamos no 5º capítulo falando sobre a lei da conservação. Vimos no episódio passado sobre o instinto, né, de conservação e hoje nós vamos ver sobre os meios de conservação. Então vamos lá. Pergunta 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir viver? A resposta: certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Portanto, Deus nos criou e nos deu esse instinto de conservação, mas também nos deu a possibilidade, o planeta Terra e todos os recursos para que a gente possa exercer essa vida, para que possa viver, né? O básico, o necessário, é sempre útil e sempre é dado por Deus, né? Sempre é provido. O supérfluo, não. Aí outra coisa. 705. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? É que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe muitas vezes. Também, ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte para se queixar de estar desprovido de tudo, quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem, que não sabe regrar o seu viver. É curioso que quando foi escrito, evidentemente não existia Dubai, né? Dubai é o supérfluo do supérfluo do supérfluo, obtido com a exploração indevida do petróleo que polui e mata a natureza, mata o planeta Terra. Portanto, continua o homem. A natureza sempre dá o essencial, o necessário. O supérfluo a gente obtém destruindo a natureza. Ou a gente para, ou vamos ser parados. É isso que trata o ecossocialismo. Eu aconselho que você procure sobre o ecossocialismo e você vai gostar muito sobre o tema. Lembrando que, por exemplo, nós precisamos de energia, então queima petróleo, joga a poluição no ar, destrói, traz as mudanças climáticas. Então, por que não se investe mais na energia solar que está aí limpa, disponível, na energia eólica que está aí limpa, disponível? São interesses econômicos. A energia do Sol dá para gerar energia elétrica para o planeta Terra para sempre, e muita. Então depende do nosso interesse. O planeta sempre nos acolhe e nos dá. E a gente destruindo o planeta, daqui a pouco o planeta se defende e quem vai ser destruído somos nós. Vê-se aí as mudanças climáticas já acontecendo, causando tanto transtorno. Que a gente possa lutar, né? Eleger os nossos representantes que se preocupam de fato com isso. Isso não é frescura. Vamos para a próxima, 706. Por bens da terra unicamente se devem entender os produtos do solo? O solo é a fonte primacial donde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Acho que é bem simples isso, né? Os bens da terra são todos os produtos do solo que vêm e agora a gente descobrindo os produtos que vêm da energia solar, que vêm da energia eólica e tudo mais. 707.
E 7. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Presta atenção, hein? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois e as mais das vezes, devem-no a si mesmos buscar e achareis. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito humildes são simples meios de que se utiliza a providência, para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Então, assim, a gente vê para a pobreza mundial, lembrando que 1% que detém a verdadeira riqueza material é mais rico do que os 90% do planeta. E muita gente vive na pobreza. Então, assim, mas se o planeta dá, por que vivem nessa pobreza? Olha, vou falar de novo a resposta. O que se deve isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. E depois a si mesmos. Então, não dá para acusar quem é pobre, miserável, quem está passando fome, que você é assim porque você é vagabundo. Não. Especialmente aqui no Brasil, se você for pobre e preto, você tem grandes chances de ter as portas fechadas das oportunidades que não, mesmo que você trabalhe pra caramba, você não vai conseguir ter sequer o sustento, ter o alimento na sua mesa, porque a sociedade é injusta, é desigual. E por isso, todos devemos lutar para que esse egoísmo, que os próprios espíritos dizem, não se perpetue. Né? Kardec vem aqui fazer uma observação muito interessante que vamos ler agora. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver forçoso. Porém, é convirem que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça, para muitos, provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traçou, é então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Fora preciso, entretanto, ser-se cego, para se não reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados graças aos louváveis esforços que, juntas, a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens, e malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se podem de modo algum comparar aos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública, que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte a ciência contribui para acrescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição, ou não, certamente, mas o que já se fez deixa prever o que, com perseverança, se logrará conseguir. Se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Em resumo, sempre o egoísmo humano vai sempre trazer as misérias, as convenções sociais, porque a natureza sempre nos proverá o necessário. Mas o supérfluo e a desigualdade social na distribuição da renda é que pode e que está colocando o nosso planeta em xeque. Nós estamos passando por um período em que o Brasil, que é um dos maiores produtores de comida do mundo, tem milhares e milhões passando fome. O agro é pop? Jura? O agro não são os pequenos agricultores. Estes sofrem para conseguir um empréstimo, muitas vezes vão para a cidade porque não conseguem tocar o negócio. Esse agro que eles estão falando são as multinacionais, não são nem indústrias mais brasileiras, que tomam conta da maior parte da nossa extensão territorial produtiva e faz o que quer
compra deputados, compra as bancadas, faz o que quer, aprova agrotóxico, polui as nossas terras, os nossos rios, matam nossa população para produzir alimento barato e vender para fora. Nós estamos vendo o preço dos alimentos aqui. Política pública foi para as cucuia, o governo não tem controle nenhum sobre isso, deveria, e as pessoas aqui passam fome no maior produtor, um dos maiores produtores de alimento. Então o planeta está deixando de nos prover? Não. Mas o egoísmo, sim, está causando essa situação. 708. Não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que é mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? Olha, eu não entendi direito, vamos lá. Não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? E isso uma prova muitas vezes cruel que lhe compete sofrer e a qual saiba ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Então a pergunta é se tem alguma coisa que realmente não há o que ser feito e por que que é isso? O Espírito já vem conhecendo essa prova que vai ter que passar, e se a sua inteligência não o tirar dessa prova, não há injustiçados, né? No planeta Terra, ninguém é injustiçado. Há justiça, não há injustiçados. 709. Terão cometido crime os que em certas situações críticas se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve este atenuá-lo a necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Já respondi, quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações devida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Portanto, uma situação hipotética. Eu estou sem alimento nenhum com uma pessoa, eu mato essa pessoa para devorá-la, praticar um canibalismo. Então, pelo instinto de conservação, eu estou livre disso. Eu não cometi crime, está tudo certo? Não. Não. É esse o caso, por isso que já respondi, né? Se você não tem condição nenhuma, essa é uma provação que você deve passar. E se você matar a pessoa para se alimentar, e vai durar um tempo, né? Porque depois você vai morrer de qualquer jeito, isso daí é um crime, e até um crime duplo. Ok? E, última pergunta de hoje, 710. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Então, os mundos mais evoluídos, há outros tipos de alimentação. A luz do sol é um alimento. O ar é um alimento. Né? É que a gente precisa disso e de muito mais. Mas nos mundos mais evoluídos, onde os corpos são mais rarefeitos ou são menos densos, obviamente que o alimento é menos denso. Maravilha? Bom, terminamos hoje. No próximo episódio, continuamos o mesmo capítulo. Vamos falar sobre gozo dos bens terrenos. Eu te espero como sempre. Até mais. Tchau.